E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a discutir as integrais impróprias, né? É, e finalmente a gente terminou, né, a regra de L'Hopital. Na verdade a gente não vai só começar, mas a gente vai concluir, a gente vai cobrir todas as integrais impróprias hoje nessa aula. Então vamos começar. Uma integral imprópria de uma função é para uma função positiva, né? Para uma função f de x maior que zero, é uma integral da forma integral de a até infinito da f de x dx. Ou seja, isso aqui eu posso interpretar como o limite de n indo para infinito de uma integral de a até n da f. Isso aqui é uma integral imprópria, tá? A gente diz que a integral imprópria ela converge quando o limite existe e ela diverge caso o limite não exista. Geometricamente, então, a integral imprópria representa a área total embaixo de uma curva de um gráfico que vai até o infinito. Se a integral converge, a área total embaixo da curva é finita. Em caso contrário, a área embaixo da curva é infinita. Então a gente está tratando, basicamente, às vezes a gente pode fazer um exemplo de uma curva assim. E aí a gente está olhando esse valor para n indo para infinito, né? É, aí como que uma área que se estende até o infinito pode ser finita? É uma pergunta razoável, né? Obviamente a área entre A e N, ela é finita, sempre. Quando N vai para o infinito, a quantidade vai diminuindo, né? A quantidade na verdade, vai crescendo enquanto a, o contorno, ou a borda, ele vai convergindo para algum valor finito. Então, o nosso próximo passo é olhar alguns exemplos em que existe essa possibilidade. A ideia é, beleza, isso aqui está indo para cá, né? Isso aqui está crescendo cada vez mais, mas isso aqui está diminuindo. Se isso aqui for diminuindo até um ponto que ele vai ficar tão pequeno que não vai fazer diferença a gente somar, a área vai convergir para algum valor finito. E é esse o exemplo de integral imprópria convergente, né? Então, nossa próxima tarefa aqui agora é olhar o exemplos de integral para tentar entender geometricamente o que isso significa, né? Então, o primeiro exemplo que a gente vai tratar é o exemplo da integral indo de zero até infinito de e elevado a menos kx dx para k maior que zero, tá? Esse é o mais fundamental das integrais impróprias, tá bom? Essa é a mais vista por aí na matemática. A gente vai começar calculando a integral de zero até n dessa função. Então, a integral de zero até n da função e de elevado a menos kx dx, essa a gente sabe calcular. Menos 1 sobre k vezes e elevado a menos kx avaliada nos intervalos de 0 até n. Isso vai dar menos 1
sobre K, E elevado a menos Kn, né? Menos 1 sobre K vezes E elevado a zero. Bom, isso aqui dá 1, né? Então, o resultado final vai ser menos 1 sobre K vezes E elevado a menos Kn mais 1 sobre K. Ok? E aí a gente vai olhar quando n vai para infinito, né? O valor 1 sobre K não muda. Então isso aqui não tem alteração no limite, né? Essa expressão... Cadê o cursor? Essa expressão aqui não tem alteração do limite, né? Uma pergunta, eu não sei se vocês conseguem ver o cursor. Não sei se dá para ver o cursor. Ok, 1 sobre K não tem alteração no infinito. Mas a expressão a primeira expressão, como eu não sei se dá para ver o cursor, eu vou apontar, essa expressão aqui, ela vai ficando cada vez mais próxima de zero, né? Isso é apenas verdade se o K for positivo, obviamente, né? Se o K for negativo, a gente vai ter uma divergência para o infinito. Então, o resultado que a gente está interessado, que era calcular a integral de 0 até infinito da função e elevado a menos kx, a gente pode reinterpretar como sendo o limite da integral com n indo até o infinito da integral indo de 0 a n de e elevado a menos kx, né? Que dá isso aqui, né? Portanto, a gente vai estar tratando o limite com isso para n indo para o infinito. No limite, isso vai para isso. O primeiro termo vai para zero, né? O primeiro termo vai para zero. E então, esse limite vai convergir para 1 sobre K. Tá? A gente também podia, né, fazer esse cálculo de forma mais abreviada. Se a gente quisesse, né, olhar a integral de 0 até infinito e elevado a menos kx dx, a gente podia fazer isso de forma abreviada. Se ao invés da gente substituir o limite lá, a gente avaliasse nos valores diretos, né? Tá? E aí a gente vai ter e elevado a menos 1 sobre k vezes e elevado a menos infinito, né? menos 1 sobre k vezes e elevado a zero. E aí a gente, usando o fato que k é maior que zero, a gente pode simplesmente fazer menos alguma coisa, na verdade zero menos, né? É um valor muito próximo de zero pela esquerda, né? Mais 1 sobre k. Então, portanto, a nossa resposta é 1 sobre k. Então, a gente, isso é observar, né? A gente pode resolver isso dessa forma. Uma interpretação física desse tipo de integral imprópria, lembrei que tem isso aqui que é muito mais rápido, né? Apertar delete. Bom, então a gente pode fazer uma interpretação física. Por exemplo, o número de partículas radioativas em uma substância radioativa que decai em um tempo t
tal que zero é menor que t, menor que um período, né? É dado, em média, pela expressão integral de 0 até t de a vezes e elevado a menos kt dt. Isso para k maior que zero, né? Se a gente tomar t indo para infinito, né? A gente viu quanto dá essa expressão para t indo para infinito. A gente vai ter que essa integral vai dar a sobre k, que é igual ao número total de partículas. Total de partículas, tá? A anotação, quando a gente diz que esse t aqui vai para infinito, tá? Quando a gente diz que esse t vai para infinito, é uma idealização. A gente não está de fato fazendo com que a substância espere para sempre para ver o decaimento. Entretanto, é útil para a gente escrever que essa quantidade, mesmo ela não sendo fisicamente realista, uma razão para usar esse valor é oposta, tá? A alguns limites finitos, para o intervalo de tempo finito, é que o A sobre K é muito mais fácil de trabalhar, do que a expressão resultante com menos A sobre K vezes E elevado a menos K, T maiúsculo, mais essa expressão aqui. E também, justamente porque para um valor de T muito alto, para um valor muito alto aqui, essa contribuição vai ser desprezível, justamente porque a exponencial é negativa, né? Então o que importa é essa aqui vai ser dominante. Então é por isso que em física a gente faz essa integral indo para o infinito, mesmo que isso não seja verdade, né? O tempo não é infinito. Mas o erro dessa aproximação é muito pequeno, tá? Em comparação ao ganho, né? Ao ganho do trabalho, né? A gente vai ganhar muito mais na questão de ser mais fácil de trabalhar com esse tipo de resultado, do que se a gente tivesse uma função, né? Uma função de t como resultado, que é o caso de ter um tempo finito tomando, né? O nosso próximo exemplo de integrais indefinidas, elas se aproximam da linha divisória entre valores de integrais finitos e infinitos. A gente está explorando esse limite porque muitas vezes a gente quer saber o tamanho de um valor de variável que devemos considerar antes de poder ignorar o resto. Então, por exemplo, quando a gente calcula a probabilidade, então a gente vai ter um exemplo que ele não é puramente matemático, mas ele tem uma aplicação em estatística, ok? Não é livre desconjuntura, né? Conjuntura de um pensamento matemático. Então, por exemplo, ao calcular probabilidades, a área da cauda da curva normal fornece a probabilidade de um valor extremo de x surgir, né? Então, o que a gente está falando, lembrando que a curva de probabilidade é aquela curva de sino, né? Então, a gente tá tratando da curva de sino, né? Que deveria ser simétrica, né? Mas aí demanda da habilidade do desenhista, que não é muito, né?
Então a gente está falando da curva de sino. Então tá difícil aqui. Aê, agora foi. E vai caindo, né? Mas assim mesmo. E lembrando que isso também é e menos x quadrado, tá? Então, para uma dada cauda, né? A ideia é para um dado número, a probabilidade de calcular é, é, a integral daqui para frente é a probabilidade de ter um valor extremo, né? Se a área da cauda for desprezível, a gente não precisa calcular. Mas se não for desprezível, se for uma cauda gorda, né? A gente não, e a gente não levar em consideração, pode ter uma surpresa desagradável, como sei lá, um escândalo, né, sei lá, um valor de hipoteca absurdo e tal. O trabalho do matemático é saber quais regiões finitas requerem um cálculo cuidadoso e quais áreas são pequenas demais para afetar o resultado final. Então, essa é a questão que a gente precisa analisar, né? Se o resultado ele é desprezível ou não, né? É, se essa palavra existir, a desprezibilidade de um caso, né? Depende do problema que a gente está analisando. Quão gorda uma cauda tem que ser antes que sua área se torne infinita e supere a área do corpo central? Os casos limítrofes para esse caso são, por exemplo, x elevado a p, quando p é negativo. A gente vai começar olhando o caso para p igual a menos 1, tá? Então, em outras palavras, a gente quer olhar o caso. Apagou aqui, né? A gente quer olhar o caso da integral de 1 até infinito de dx sobre x. Ou seja, a gente tem o x elevado a p com p igual a menos 1, tá? Então, esse é o primeiro caso que a gente vai usar. Geralmente a gente começa calculando a integral de 1 até n e toma n indo até o infinito. Então a gente vai ter, em outras palavras, cadê o cursor que sumiu de novo? Ah, tá aqui. A gente vai ter ln de x indo de 1 até n, né? E a gente vai tomar n indo para infinito. Primeiro a gente vai calcular ln, vai dar ln de n menos ln de 1, né? Que é ln de n menos 0. Né? E aí a gente toma n indo até o infinito. Então quando a gente vai ter, né, n indo para infinito, a gente vai ter que esse logaritmo aqui vai para infinito também, né? Ele também vai para infinito. Então a gente vai ter uma integral que diverge. Então essa integral aqui diverge. Ela não dá um número como resultado, ela diverge, porque ela explode para o infinito. Então, esse é um exemplo de função que ela é grossa, né, o suficiente. Lembrando que o gráfico dessa função vai ser uma coisa assim, né? Uma coisa assim. Mas ela que não toca, né, o eixo. Vai ser uma coisa assim. Só que essa cauda aqui é grossa demais, então ela não pode ser desprezível, né? Ela tem valor infinito. Ela diverte. E agora a gente sabe que essa expressão diverge,
né? Então, a próximo passo a gente vai olhar as expressões para um P genérico. Então, o próximo passo é calcular a integral de zero até infinito, de zero até infinito, não, de 1 até infinito, de dx de x elevado a p, agora com p positivo, tá? Então, para qualquer valor de p, com p positivo, então o nosso causa inicial era para p igual a 1, né? Então, a gente vai calcular agora para os outros valores. Portanto, essa integral aqui, né? A gente está tratando uma integral de 1 até infinito de x elevado a menos p dp, né? E isso a gente também sabe fazer, né? Isso dá x elevado a menos p menos 1, opa, mais 1, né? Dividido por menos p mais 1, avaliado nos limites de 1 e infinito, né? Então, quando a gente faz essa substituição aqui, o que, que a gente tem? A gente vai ter o valor calculado no infinito, né? Então a gente vai ter o infinito elevado a menos p mais 1, dividido por menos p mais 1. E a gente menos, né? 1 elevado a menos p mais 1, dividido por menos p mais 1. Ou seja, a gente vai ter o infinito elevado a menos p mais 1, dividido por menos p mais 1, menos mais, né? Que tem esse menos aqui de baixo, mais 1 sobre p menos 1. Então é isso. Lembrando que o infinito é uma expressão, tá? Então, significa, em outras palavras, quando o número se aproxima do infinito, né? O infinito não é um número, né? Ele é uma expressão, né? É uma simplificação de um limite, né? Basicamente é isso. Então, quando a gente pensa em elevar um número muito grande, a potência de P, né? Essa potência de P mais 1, a gente vê que tem que ter a rua aqui as coisas. Então tá. Elevar um número muito grande a potência P mais 1, a gente vê que existe dois casos, né? Que se divide exatamente em P igual a 1. Quando P igual a 1, o expoente é zero, né? E o denominador também. Então a gente vai ter uma situação de infinito elevado a zero dividido por zero. Então, é uma coisa indeterminada, né? E isso não faz o menor sentido. Para todos os outros valores de P, a expressão faz sentido. E o valor da integral depende de menos P mais 1, se menos P mais 1 é positivo ou se ele é negativo. Então, qual que é a consequência? A consequência é que o primeiro termo, então, infinito elevado a menos p mais 1, dividido por menos p mais 1, é o quê? Esse valor é infinito, né? Se menos p mais 1 for maior que zero. Por quê? Se isso aqui for maior que zero, a gente vai ter um número infinito elevado a alguma coisa. Então, ele é infinito. E ele é zero se esse termo for negativo. Porque aí a gente vai ter 1 sobre o infinito. Então é zero. Então a gente pode checar o problema, né? Usando valores altos, né? Para poder testar. Então a conclusão é, combinando isto com o exemplo anterior,
a gente vai ter o seguinte. O que, que a gente vai ter? A gente vai ter que a integral de 1 até infinito de dx sobre p, então sobre x elevado a p, né? Ela diverge para p igual a 1, né? Na verdade, para p menor ou igual a 1, né? Ela diverge. E ela converge para qual valor? Para 1 sobre p menos 1, né? Que é esse termo aqui. Né? Ela converge para 1 sobre p menos 1 para p maior que 1. Note que quando p igual a 1, a nossa fórmula para antiderivada, né, ela é errada. A antiderivada é ln de x e não esse negócio aqui, né? E não isso aqui. Né? Essa fórmula estava errada para p igual a 1. A gente realmente precisa fazer os cálculos dos três separados para calcular o valor dessa integral. 1 para p menor que 1, 1 para p igual a 1 e 1 para p maior que 1. Então, aqui a gente tem alguns limites de onde é razoável fazer. Na verdade, a gente tem alguns limites em que a gente pode verificar, né, se a série vai. A cauda é grossa, ou a cauda é fina o bastante, para a gente poder desprezar ou não. Né? Então, com isso, eu quero deixar um exemplo, um exercício. O exercício é bem simples. Vou apagar tudo. Então, o exercício é bem simples. Calcular também uma integral imprópria, que calcular a integral de 1 até o infinito de 1 sobre 5x mais 2 ao quadrado. Ok? Essa aqui é a ideia. Esse é o exercício. Calcular essa integral. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.